Deuteronômio, capítulo de número 30, é o quinto livro da Bíblia, está logo aí no início, fácil de você encontrar. Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 11. Deuteronômio, capítulo 30, verso 11, diz assim: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, está em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse tempo que tivemos aqui, por tudo que aconteceu no encontro com os adolescentes. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles e nas suas casas, nos seus pais. Obrigado por esse momento agora. Mas eu oro nesse instante para que o Senhor capture o nosso coração. Eu levo cativo todo entendimento, todo pensamento à Tua presença, e que o Senhor use da palavra do Senhor como um martelo que esmiuça a penha, mas use também da Tua palavra como uma água fresca para quem está vivendo num tempo de escassez e num deserto. Use da Tua palavra como um pão que nos alimenta, como um bálsamo que traz cura. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre este lugar, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Irmãos, quando nós lemos o capítulo de número 30, no capítulo 27 de Deuteronômio e no capítulo de número 28, ali vai falar sobre bênçãos e sobre maldições. No capítulo de número 29 também, capítulo 30 nós lemos, capítulo 31,
Moisés nomeia Josué como seu sucessor. No capítulo 32, são os cânticos de Moisés. No capítulo de número 33, Moisés abençoa todas as tribos. No capítulo de número 34, ele sobe no Monte Nebo, avista a terra prometida, mas não pode entrar lá. Deus não lhe permitiu entrar. E ali ele morre. Esse é o contexto de Deuteronômio, capítulo de número 30. Deus diz que deu para aquele povo decretos, leis, ordenanças, para que eles vivessem, para que eles tivessem vida. E deixou muito claro que eles deveriam fazer uma escolha. E que Deus colocava diante deles a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas que eles tinham o poder da escolha. É o que está escrito. Quando eu li esse texto, me veio ao coração princípios. Princípios. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre viver uma vida de princípios. E o que são princípios? Princípios são regras que definem as nossas escolhas. Princípios são regras que definem as nossas decisões, que definem a sua forma de agir. Os princípios são como bússola. Eu acho que não. Bússola já está muito desatualizado. GPS. Os princípios são como GPS que nos orientam nas nossas escolhas para as nossas vidas. Você fará escolhas, você tomará decisões, e todas as decisões e escolhas que você faz, inconscientemente você as faz baseado nos seus princípios, baseado nos seus valores. Os princípios são como base, são como alicerce, fundamento da nossa vida. Quando você abre a sua Bíblia, a primeira palavra que aparece na Bíblia não é promessas, não é bênçãos, não é sobre leis, não é sobre milagre, não é sobre religião, mas a primeira palavra que aparece ali é princípio. No princípio. Óbvio, claro, o original aí é Bereshit, que quer dizer no início, no começo. Mas eu quero tomar essa palavra no português. Que princípio é uma palavra que também tem duplo sentido, que pode ser começo, mas também pode ser modo de vida, valores. O fato é que a primeira palavra é princípio. E quando eu digo isso, eu digo porque Deus, Ele se move por princípios. Deus age por princípios. É assim que Deus trabalha em toda a Bíblia. Deus se move por princípios. O seu reino é um reino de princípios. Espante, mas ouça o que eu vou te dizer: a Bíblia não é um livro sobre religião. As religiões se apoderaram da Bíblia e trouxeram a Bíblia para dentro delas. Mas a Bíblia não é um livro sobre religião. A Bíblia é um livro sobre princípios de vida, sobre um relacionamento que você pode ter com Deus. A Bíblia fala sobre impostos. A Bíblia fala sobre juros. A Bíblia fala sobre como tratar o imigrante. A Bíblia fala como lidar com o pobre, como ser próspero, como educar filhos, como ter um casamento bem-sucedido, saudável. A Bíblia fala sobre meio ambiente. A Bíblia fala sobre saúde pública. A Bíblia fala sobre
política. A Bíblia funciona em qualquer ambiente ou qualquer área da nossa vida. Não é sobre religião. Quando se trata de princípios, não se trata sobre se você vai obedecer ou não. E eu vou repetir. Quando se trata de princípios, não se trata sobre se você vai obedecer ou não. É como a lei da gravidade. Você pode não concordar com ela, mas ela existe. Você pode até mesmo querer não obedecê-la. E se você testar a lei da gravidade, você vai se quebrar. E os princípios são assim. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Então não é sobre obediência, é sobre inteligência. Não existe, quando eu falo de princípio, fica muito claro que não existe uma maneira certa de fazer a coisa errada. Não existe. Se você quebra um princípio, o princípio te quebra. E quando se fala de princípio, não funciona o jeitinho brasileiro. Não funciona. Porque não existe uma maneira certa de fazer a coisa errada. O que é errado é errado, o que é certo é certo. E quando nós lemos Gênesis capítulo 1, já no verso 2, nós já damos de cara com um princípio. O texto diz: e a terra, porém, estava sem forma, toru, e vazia, vovoru. No hebraico, isso significa caos. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção, a Bíblia diz que a terra estava um caos. Um caos. Você consegue imaginar um caos sobre a terra? E ali então a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre uma terra que estava num estado caótico. E a Bíblia vai dizer no versículo seguinte: e disse Deus, haja luz. Haja luz. E luz aqui é clareza. É colocar as coisas em ordem. Antes de Deus começar a criar, primeiro Ele colocou ordem. Ele colocou luz. Ele trouxe clareza. E aqui há um princípio. O princípio da ordem. Você jamais vai romper na vida. Você jamais crescerá. Jamais prosperará. Jamais será bem-sucedido se primeiro você não colocar a sua vida em ordem. Isso é um princípio. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele disse: haja luz. Haja luz sobre quem? Sobre o caos que a terra estava. Haja luz. E luz é clareza. É colocar as coisas em ordem. Eu não sei quantos de vocês sabem ou gostam de cozinhar. Eu gosto. E quando você chega na cozinha para cozinhar, não dá para cozinhar com um monte de panela suja em cima da pia. Dá? Sim ou não? Primeiro você tem que lavar tudo, colocar tudo em ordem. E depois que tudo está em ordem, aí então você começa a fazer o seu almoço, sua janta, o seu café, sei lá. Mas a vida não é diferente. Não dá para sair dizendo: eu vou vencer, eu vou romper, eu vou crescer, eu vou fazer. Vai acontecer se primeiro você não colocar ordem. Tudo que está ao seu redor deve ser colocado num lugar específico. Cozinha, sala, local de trabalho, garagem, guarda-roupa.
Isso é ordem, e ordem é poder. Quando está tudo em ordem, você tem agilidade, você tem desembaraço. A ordem é a disposição exata das coisas. Até o culto precisa de ordem. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, Paulo falando porque estava havendo uma controvérsia na igreja por causa do dom de línguas, mas não era porque as pessoas estavam orando em língua, o problema é que elas estavam pregando em línguas. Imagina se você vem aqui todo domingo e ao invés de eu pregar em português, começa a falar em língua estranha aqui no microfone da igreja para você. Você não vai entender nada. E aí havia uma bagunça de profecia, um levantava, dava profecia, o outro dava profecia. Paulo falou, olha, para com isso. Se um profetizar, que os outros ouçam. 2, 3, julguem a profecia. Se você vai falar em língua, fala consigo mesmo. Porque se você for falar aí publicamente para os outros, não vai dar. E quando você ora em língua, você ore para que também haja intérprete. E aí ele diz, mas que tudo seja feito com decência e ordem. Tem culto aí que, sinceramente, ele pode ser chamado de tudo, mas de menos culto, porque é uma bagunça. Deus é um Deus de ordem. Já imaginou? A Bíblia diz ali em Gênesis que Deus criou a luz. Deus disse haja luz e houve luz. Depois Deus cria o sol. Depois Deus cria a lua. Depois Deus cria os animais. Faz separação entre as águas. Ele cria a natureza. Ele cria as plantas. Depois que tudo estava pronto, aí então Deus cria o homem. Mas primeiro ele criou tudo, para depois criar o homem. Já imaginou se ele tivesse criado o homem no início, quando ainda não havia sol? Ele ia morrer de frio. Quando ainda não havia separação entre águas, água salgada e água doce. Ou seja, Deus organiza tudo primeiro, para depois colocar o homem na terra. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Da mesma forma, a nossa vida. Tem coisas que não acontecem porque ainda falta uma organização da nossa parte. Falta ordem da nossa parte. Jesus, ele multiplicou pães e você já ouviu falar sobre isso. Você já leu sobre isso. Mas lá em Marcos, no capítulo 6, há uma passagem interessante que fala e que pode passar despercebida aos olhos de alguns. Mas olha o que diz o texto. Então Jesus mandou que todos se assentassem na grama verde. Dividiram-se em grupos de 100 e de 50. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. Em seguida partiu os pães e entregou aos discípulos que os distribuíssem ao povo. Tendo dividido os 2 peixes entre todos, comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram os 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Esse é o milagre da multiplicação de pães. Mas antes de acontecer o milagre da multiplicação de pães, aconteceu o milagre da organização. Porque Jesus divide, olha o que o texto diz, ele dividiu em grupos de 100, em grupos de 50. O que é isso? Organização. Então eu entendo que organização provoca multiplicação. Diga comigo, organização provoca multiplicação. Tem gente que quer multiplicar resultados, mas não quer organizar. Tem gente que pensa em crescer, em romper, em expandir, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque está tudo desorganizado. E mesmo depois da multiplicação, quando todos comeram, você ainda percebe a organização acontecendo. O texto diz que eles recolheram 12 cestos. Nós vemos no texto que multiplicação provocada por um milagre, mas que primeiro começa com uma organização.
eu e você precisamos organizar a nossa vida em torno do nosso milagre. Diga comigo, eu preciso organizar minha vida em torno do meu milagre. É o que a grávida faz. É o que a grávida faz. Qual é o milagre da grávida? O nascimento do filho, da filha. E desde o momento em que ela sabe que está grávida, ela começa a organizar a sua vida em torno do nascimento do filho. Então, ela já quer saber o sexo do bebê, e dali começa a compra dos enxovais, já separa um quarto, já compra o berço. Ou seja, durante 9 meses, há uma organização em torno de um momento, que é o nascimento do filho. Tem muita gente que quer um milagre, mas não organiza o milagre, não organiza a vida em torno do milagre. Então esse é um princípio para a sua vida. Se você quer romper, se você quer ser bem sucedido, você precisa se organizar. Essa foi a palavra que Deus deu para o profeta Isaías, quando ele foi visitar o rei Ezequias, e ele estava à beira de uma morte por causa de uma doença, e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Isaías 38:1 diz: e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E quando o rei ouve aquela palavra, a Bíblia diz que ele vira para o lado da cama, para o lado da parede ali, e ele chora, e ele se arrepende. E Deus visita o profeta lá no pátio e diz: volta, volta, e ora por ele. O rei foi curado a partir do momento que ele começou a colocar a sua casa em ordem. Talvez as coisas ainda não estão acontecendo com você, porque falta ordem. O Brasil tem muita coisa ruim. Quando a gente olha para o Brasil, dá até preguiça. Mas tem uma coisa que me anima no Brasil, é a bandeira. Graças a Deus não mexeram nela. Ainda que nós não vivamos o que lá está escrito, pelo menos há esperança, ordem e progresso. Que Deus ouça e faça se cumprir isso na nossa nação. Eu li há muitos anos atrás um livro, Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. É um livro antigo, eu li esse livro. É um livro de Gordon MacDonald. Falou muito comigo naquela época. Ponha em ordem o seu mundo interior. Porque quando a gente fala de ordem, a gente pensa nas coisas que eu tenho que arrumar, que eu tenho que organizar. E tá tudo bem, e você de fato precisa e é necessário que isso aconteça. Porém, se você não colocar ordem aqui dentro, e esse é um princípio, as coisas não vão acontecer. E quando se fala de princípios, e quando se fala de ordem interior, você não pode viver por sentimentos, você precisa viver por princípios. Diga comigo, eu não posso viver por sentimentos, eu preciso viver por princípios. É preciso viver por princípios e não por sentimentos. Viver emocionalmente e sentimentalmente é se mover na carne, é viver pela vontade da carne. E você não pode viver por sentimentos. Você tem que viver por princípios. Em Gálatas capítulo 5, 19 a seguir diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Paulo está dizendo aí, vocês não podem se mover, vocês não podem viver por sentimentos, por emoções, mas você precisa viver por princípio. Se você for viver por emoção e por sentimento, você vai dar pelo menos 3 socos na cara de pessoas por dia. Mas se você tem princípios, você se segura. Se você tem princípios, você para. Minta, todo mundo mente, é normal. Mas se você tem princípio, a mentira não faz parte da sua vida. E seja ela qualquer que for, se você mente, o seu dia acabou, você fica mal. Por quê? Porque tem uma vida baseada em princípios. E quando eu falo de princípios, princípios são leis da vida que pavimentam o nosso caminho para o nosso destino. Para onde você quer chegar, tem uma estrada, e essa estrada ela é pavimentada por princípios. É preciso escolher entre viver por emoções ou viver por princípios. Porque você não pode tomar uma decisão permanente por uma emoção temporária, como Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por saciar a sua fome do momento. E quantos Esaús trocaram sua família, sua vida profissional, seu ministério pastoral, por um momento de orgasmo? Quantos abriram mão de princípios para satisfazer um desejo momentâneo? Nós não podemos fazer concessão para a carne, e isso implica em dizer não o mais rápido que você puder. Na verdade, você não pode se considerar uma pessoa liberta até que diga não, e não de novo, e não outra vez. Na medida que você diz não, você ganha força, você fica forte em decidir. E ter uma decisão forte tem nome: autodeterminação. Tem gente que tem vontade fraca, tem gente que tem ânimo doble, inconstante em seus caminhos. Tiago vai falar dessas pessoas. Tiago diz que nós não devemos ser inconstantes, de ânimo doble. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de dizer não. Não existe nada que te dê mais poder de autocontrole do que o jejum. Se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, e você sempre cai, e você sempre repete, eu vou te dar um conselho: comece a praticar jejum. Porque jejuar te dá poder. Jejuar é dizer não para a carne. E quando você diz não para a carne, você está trabalhando as suas necessidades mais básicas. E quando você começa a viver isso, você começa a treinar o seu espírito, você começa a dar domínio do seu espírito sobre a sua alma e sua carne. E eu posso te dizer que você começa a dominar áreas da sua vida que você tinha dificuldade. Esse é o poder do jejum, se assim eu posso dizer. Mas existe um outro princípio. Eu disse do princípio da ordem, eu disse também do princípio que você tem que guardar, você tem que viver por princípios e não por sentimentos. Mas existe um terceiro princípio, o princípio de guardar o coração. Provérbios capítulo 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A grande guerra da vida, e você talvez não tenha entendido isso, a grande guerra da vida é a guerra pelo seu coração. A disputa que está na mesa, pela mídia, pelo mundo, pela cultura, por tudo que nós estamos vivendo, a disputa que está na mesa é o seu coração. Se tem uma coisa que você deve guardar,
é o seu coração. Todas as vezes que eu passo por algum momento de decepção com alguma pessoa, ou até mesmo de ira, de aborrecimento, de irritação, e eu percebo que aquilo começa assim a se prolongar dentro de mim, imediatamente eu ponho o pé no freio e faço uma oração e digo: Deus, guarda o meu coração. Eu não posso ter rancor. Eu não posso permitir que o ódio entre no meu coração. Eu não posso permitir que a raiva entre no meu coração. Eu não posso permitir que esses sentimentos, essas emoções que foram provocadas por essa situação se apropriem do meu coração. Pai, guarda o meu coração. E teve dias na minha vida de eu quase fazer disso um mantra. Tempo todo, guardo o meu coração, guardo o meu coração. Me vinha um pensamento à mente: guarda o meu coração, guarda o meu coração. Você precisa guardar o seu coração, porque o seu coração ele é disputado. É a grande guerra da vida. E tem coisas que você vence, não é encarando de frente, mas é fugindo, como José. Lá na casa de Potifar, já falei tantas vezes dessa história. Quando a mulher de Potifar queria ter um caso com ele, ele não parou para sentar com ela numa mesa e conversar, não. A Bíblia diz que ele fugiu. E ao sair correndo, ela tenta segurá-lo e ela pega na capa dele o manto, e o manto fica. E ele vai, ele fugiu. Por quê? Porque tem coisas que não dá para conversar, tem coisas que você tem que fugir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22, a Bíblia diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, foge de toda aparência do mal. Vamos refletir sobre isso um pouco. Diga comigo: aparência do mal. Existe uma diferença entre aparência do mal e o mal. Concorda? Sim ou não? Uma coisa é o mal. Uma coisa é você ou eu me envolver com uma outra pessoa que não é sua esposa e o seu marido. Isso é o mal. Agora, uma outra coisa sou eu dar uma carona num lugar estranho para uma mulher que não tem nada a ver que não é minha esposa, não é minha mãe, não é minhas filhas, não é minhas irmãs. Eu digo irmãs carnais, filhas dos meus pais. Então a gente tem que vigiar. Tem gente que cai no mal porque não fugiu da aparência. Você está fazendo alguma coisa, não vai pegar bem aquilo, foge. O texto não está mandando você fugir necessariamente do mal. O texto está mandando você fugir da aparência. Porque quem foge da aparência já está livre do mal. Cuidado. E por que não dizer, 2 Timóteo 2, 22, Paulo escrevendo para aquele jovem evangelista, para aquele jovem pastor Timóteo, e ele diz: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Ele está dizendo: foge dos desejos, foge. Então é hora de você reconquistar os lugares do seu coração que foram ocupados pelo inimigo. E eu me lembro de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, me perdoe, o texto vai dizer nos versos 26, 27, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O texto vai dizer: não deis lugar, não deis lugar. Interessante que a palavra lugar, aqui no grego, é traduzido pela palavra topos, topo ou topos, que dá origem à topografia. Então, quando Paulo fala de não dar lugar, ele está falando de lugar mesmo. É uma geografia. Quando você dá lugar ao diabo, ele ocupa áreas da sua vida. E você precisa
tomar esses lugares de volta. E uma maneira é não deixando o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Ei, maridos, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ei, esposas, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Irou com o marido, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Bom, se aconteceu de manhã, você ainda tem o dia inteiro para consertar isso. Mas se aconteceu de tardezinha, resolve isso rápido. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Da mesma forma, você, marido, você não pode dormir com raiva, você não pode guardar isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você está dando topos, lugar. O inimigo vai entrar na sua vida e vai usar esse mal entendido, essa desarmonia que aconteceu entre vocês, o que é natural que se aconteça, o que é natural que dentro de um relacionamento a 2, há momentos de discordância. Mas o texto é muito claro: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A propósito, ira. Você é uma pessoa que se ira facilmente? Você já fez as contas de quantas vezes você ira por dia? Ou por semana? Eu acho que seria uma conta bacana da gente fazer. Segunda-feira de manhã cedo, irei no trânsito. Deixa eu pegar o caderninho. Às 8 horas eu irei. 12:00, cheguei em casa para almoçar. O almoço não estava pronto. Eu fiquei irado, porque não vai dar tempo de almoçar, porque eu tenho que voltar para o trabalho. Irei de novo. Eu acho que se nós fizermos as contas, algumas pessoas ficarão extremamente assustadas. Você vai perceber que você vive mais irado do que tudo. Candidato fortíssimo ao infarto. Guarda o seu coração. Está vendo que tem tudo a ver com o coração? Guarda o seu coração. Porque quando você guarda o seu coração, você também guarda a sua mente, você também guarda os seus pensamentos. Quando eu digo de guardar os pensamentos, é você se policiar mais no seu self-talk. Pastor, o que é isso? Self-talk é uma conversa interior, é um diálogo interno, é uma conversa que você tem com você mesmo. Aprenda uma coisa: os seus pensamentos geram sentimentos, seus pensamentos geram emoções, e essas emoções denunciam o que está acontecendo no seu diálogo interno, nessa conversa que você tem com você mesmo aí na sua cabeça. Como você está se sentindo é a maneira como você está pensando internamente. Estou triste, estou abatido, estou deprimido, estou mal-humorado, estou prostrado, estou desanimado. Tudo isso tem uma fonte. E aonde está a fonte? Conversas que você tem aqui dentro da sua mente. Alguém disse que uma mente acelerada pensa em torno de 1.500 palavras por minuto, e tudo isso de maneira silenciosa. Nós somos uma máquina de pensamentos, nós somos uma máquina de criar histórias. Tudo o que vemos, nós contamos uma história para nós mesmos. A Bíblia fala desse talk self. A mulher do fluxo de sangue, quando ela foi quando ela foi chegar em Jesus para ser curada, havia uma multidão, não tinha como ela chegar. Eu gosto como Mateus narra a história. Ele diz assim: porque é tal. Você adivinha pensamento agora? Princípio da poda. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A poda é um princípio. E haverá momentos na sua vida que você será podado, literalmente cortado. Haverá momentos que você vai se sentir abandonado, rejeitado e até mesmo machucado. Pessoas sairão da sua vida. Coisas que você tem apego, você vai perder.
Mas não se trata de perda, se trata de poda. Não confunda perda com poda. Poda produz crescimento. Se você não está pronto para as podas crescer, e eu vou repetir isso, poda produz crescimento. Se você não está pronto para as podas que a vida te trará, você também não está pronto para crescer. Muito do sofrimento que nós temos em nossa vida não é sofrimento, é limpeza em nossas vidas para nós produzirmos mais. Então eu posso te dizer que o meu e o seu chamado é permanecer e dar fruto, e a cada estação de crescimento em sua vida, você será recompensado com a poda. É o que o texto diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, tira e limpa, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha o que o texto está dizendo, que quem produz, o pai o limpa para produzir mais fruto. A recompensa do pai para quem dá fruto é a poda. Você conseguiu entender isso? A recompensa do pai para quem está produzindo é o quê? Poda. Para quê? Para dar mais fruto. E a gente vive reclamando porque algumas pessoas saíram da nossa vida. Mas aprenda uma coisa: a árvore, para crescer e para dar fruto, precisa ser podada. E há lugares em sua vida que você tem sido podado. E estes lugares da sua vida que você tem sido podado, essas áreas provavelmente são as áreas que você dará mais fruto na sua vida. Em Marcos capítulo 8, Jesus vai a Betsaida. E lá ele encontra um cego. Jesus curou muitos cegos, mas ele o curou de uma forma muito interessante, porque Jesus pega aquele cego, leva ele para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos dele, e tocando nele, Jesus pergunta: e aí, o que você está vendo? Ele diz: eu vejo homens como árvores que andam. E Jesus toca novamente e pergunta: e agora, o que você está vendo? E ele respondeu: agora eu vejo nitidamente. E depois que ele é curado, Jesus dá um conselho para ele. Olha o que o texto diz: e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a alguém na aldeia. Olha o que Jesus diz: não volte para a aldeia, não converse com as pessoas daquela aldeia. Jesus o tirou da aldeia e mandou ele não conversar com as pessoas da aldeia. Então o problema daquele cego não eram os olhos, mas era o ambiente em que ele estava inserido. E Deus às vezes vai te podar de determinados ambientes. Deus vai cortar você de determinados ambientes. E por último, o princípio de buscar a Deus em primeiro lugar. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, Deus, Ele não te pede exclusividade. Deus te pede prioridade. E claro e óbvio que quando eu digo exclusividade, eu não estou me referindo a outros deuses, mas eu estou me referindo ao dia a dia da sua vida, da sua família, do trabalho, do descanso, do estudo, do lazer. Deus sabe que você precisa dessas coisas, então Ele não te pede exclusividade. Ele sabe que você tem uma família, Ele sabe que você precisa viver para a sua família, Ele sabe que você precisa trabalhar, que você precisa descansar, que você precisa estudar, que você precisa ter momentos de lazer. Deus sabe que essas coisas são necessárias e Ele não te pede exclusividade, mas o texto deixa claro que Ele pede o quê? Prioridade. Buscai o reino de Deus em primeiro. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sequência é simples. Por que Ele manda eu buscá-lo primeiro? Porque se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem comigo. E se eu não estou bem comigo, eu não estou bem com mais ninguém. Não estou bem com a minha esposa, eu não estou bem com a minha família, eu não estou bem no meu trabalho, eu não estou bem em mais nada.
Então você precisa priorizar o reino de Deus. Diga comigo, priorizar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Priorizar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Só que tem gente priorizando o que deveria ser acrescentado e acrescentando o que deveria ser priorizado. Muitas vezes nós estamos invertendo. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai sendo acrescentado é detalhe. E tem gente dando a vida, morrendo, para conquistar os acréscimos, o que vai ser acrescentado, e deixando de lado o princípio de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quantos aqui gostariam de ter intimidade com Deus? Diga amém. Você gostaria de ser próximo de Deus? De ter relacionamento com Ele? De falar com Ele? De conversar com Ele? E de ouvi-lo? Se você quer ter intimidade com Deus, você vai ter que investir tempo nisso. Se você não estiver disposto a investir tempo no seu relacionamento com Deus, então você vai desejar a vida toda algo que você nunca vai ter. Nunca, jamais você terá intimidade, relacionamento com Deus, se você não tem tempo para Deus. O tempo é a prova de que você ama. Quando você ama, você gasta tempo. Eu te amo, mas não gasto tempo com você, então isso é mentira. Ninguém nessa terra pode dizer que ama alguém sem estar disposto a gastar tempo com este alguém. Porque não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem compromisso. E não existe compromisso sem renúncia. E não existe renúncia sem sacrifício. O amor se revela na renúncia às outras coisas, para que eu possa estar a sós com Deus. Então estes são princípios que, se você vivê-los, se você colocá-los na sua vida, eu te garanto, você terá uma vida bem melhor do que a que você tem tido hoje. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.